Rádio Princesa do Capibaribe 98,5. Começa a partir de agora o programa Palavra da Verdade, da Igreja Batista de Limoeiro, com a apresentação de Eliakim Araújo e Roberto Galvão. Pela graça e pela paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos chegando à sua casa, ao seu lar, no seu veículo, onde você estiver, com mais uma edição do programa Palavra da Verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom dia, já estamos aqui nos estúdios da 98,5 com o nosso irmão Eliakim e com o nosso irmão Janderson, para mais um programa Palavra da Verdade. Bom dia. Bom dia, graça e paz. Estamos aqui juntos para glorificar a Deus e para aprender da sua palavra. Hoje é um dia especial. Nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. Vamos falar, é a segunda parte, né? Vamos falar sobre a Bíblia, as Escrituras. Bom dia, a paz do Senhor para todos. É uma honra poder receber o convite do nosso irmão Eliakim, estar aqui com o nosso amado irmão Galvão, e desejo a saudação para todos os ouvintes do programa, os internautas do programa Palavra da Verdade, que nós possamos debruçar e ter o conhecimento, tanto teórico como prático, da sacrossanta Palavra de Deus, porque a Bíblia, ela é nosso único guia de fé e prática. Amém. Amém? Deus abençoe. Nos segue, Satanás. Aproveite essa canção para você orar. Ora ao Senhor agora. Se coloque no altar de Deus e diga que você é uma oferta agradável. Que seja uma oferta agradável a Ele. Vai. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por nos dar essa oportunidade de estarmos vivos, ter nos acordado bem e estarmos aqui nessa casa de comunicação para fazer a Tua obra, fazer o Teu ídolo, Senhor, levar o Teu Evangelho àqueles que estão necessitados da Tua Palavra. Nos dá a Tua Palavra, antes de chegar, chegue na nossa boca a Tua Palavra, ó Pai, para que alcancemos corações sedentos e precisando de salvação, ó Pai. Que esse domingo seja um domingo de salvação, que pessoas possam ouvir esse programa, possa ser atendido e tocado pelo Teu Espírito Santo. Nos abençoa, dá a Tua paz, nos dirige ao que te pedimos, te oramos em nome do Teu Filho Jesus, esse nome que está acima de todo nome. Amém. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas
consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Nós estamos às 6h05, estamos iniciando o programa Palavra da Verdade. Hoje iremos continuar a nossa fala sobre a Reforma Protestante. Estamos no mês de outubro. Na verdade, o dia da Reforma foi o dia 31 de outubro, mas durante essa semana estamos falando dos pilares da Reforma Protestante e falamos no programa anterior sobre a fé e a graça, né? Hoje vamos falar das Escrituras. A fé e a graça. Vamos falar das Escrituras hoje, né? E a leitura que está proposta para o programa de hoje, vamos fazer a primeira que se encontra na carta de Paulo aos Timóteos, no segundo Paulo aos Timóteos, no capítulo 3, o versículo 16 e 17 diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, porque o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Em Mateus capítulo 22 diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse: errai em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Em 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 e 21 diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Evangelho de João 17, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que o Senhor aplique essa leitura em nossos corações. Amém. Pela Escritura Deus se revelou. Só a Escritura mostra quem eu sou. Minha regra para crer, minha norma para viver. Pela Escritura Deus vem me suster. Só por Cristo posso me achegar a Deus. Só em Cristo Deus a salvação me deu. Ele me justificou, minha dívida pagou. Só Jesus na cruz da morte me livrou. Só a graça de Jesus me redimiu. Só a graça do Deus vivo me atraiu. Mesmo sendo pecador, recebi o seu favor. Deus por sua imensa graça me salvou. Só a fé que Deus me deu me transformou. Só a fé que vem de Deus me habilitou para crer na salvação, esperar com convicção que as promessas que Ele fez se cumprirão. Triunfo na glória eu darei. Só a Deus todo
amor nunca me desamparou. Que em tudo eu viva para o seu louvor. Porque sempre me amou, nunca me desamparou. Que em tudo eu viva para o seu louvor. Às 6h10, nós estamos aqui nos estúdios agora completo, né? Com o pastor Claudomir também chegou aqui agora. E a pergunta é aquela que fiz no domingo anterior. Você é crente? Como foi que essa palavra chegou até você? A gente pode dizer, se a gente fizer essa pergunta assim ao público, vão dizer, foi o Espírito Santo que tocou? Muito bem. Mas teve homens, teve aquele legado que passou para essa palavra chegar até em mim. E nós que somos protestantes e evangélicos, foi o Martinho Lutero, foi essa pessoa. A gente já falamos em outros reformistas, não foi, pastor? Como Calvino, João Russo, né? E nós temos que contribuíram com a reforma. Com a reforma. Essa semana eu conversava com o pastor Armando Pacheco, a gente almoçou junto e mandar um abraço para ele, está na escola do programa também, lá em Paudalho. E a gente falava sobre Salomão Gisburgo, aqui na nossa região, por exemplo, né? Foi quem primeiro pregou o evangelho. Isso é o que está constatado, é o que tem. Se tem outras conversas aqui, outros passaram por aqui, outros missionários, mas o que realmente bateu o martelo e ficou aqui e fundou a primeira igreja, marcou. E esse homem, apesar dele morrer muito cedo, né, com 64, 65 anos, ele deixou muitas igrejas implantadas no Brasil. Inclusive o nosso seminário, né, o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, foi onde suas obras aqui pela terra. Então, há pessoas que deixam marca, e Deus usa os homens para fazer o seu trabalho. E nós hoje estamos aqui para falar das Escrituras, porque há a igreja por aí que diz que a liderança da igreja, ou a igreja, está maior do que as Escrituras. E essa balança não está batendo não, né? Nós estamos aqui com 2 teólogos hoje e vamos debater esse assunto aí, falar sobre só as Escrituras. E no texto que eu li, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Pastor Claudomir, vamos abrir aí o nosso podcast. Dizer da minha alegria de estar mais uma vez aqui com os irmãos e poder contar com a atenção dos ouvintes diante de um tema tão pertinente, né? Apesar de tratar de uma questão histórica, né, lá no passado, mas é muito atual. A necessidade de nós estarmos atentos, né, a que a Escritura realmente ela possa exercer a sua autoridade, né, e na realidade há uma dinâmica através justamente da ação permanente do Espírito Santo de Deus. Jesus disse que iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos, enviaria o Consolador. E hoje a igreja, de um modo geral, ela vive o momento do carisma, o momento do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está ao nosso lado, que é o Paráclito. É ele que está convencendo o mundo do pecado, do juízo e da justiça. E ele se utiliza dessa palavra. Essa palavra ela é realmente a fundamentação para a nossa fé, né? Onde nós temos realmente a base, né? E podemos dirimir qualquer tipo de dúvida, né? Se não fosse essa palavra, nós poderíamos pender para um lado, pender para o outro, mas quando a gente se vai para a palavra, né? A palavra, só a Escritura, como diz o postulado de Martinho Lutero, nos assegura justamente essa confiança de que a palavra realmente é o fiel da balança. Não, o indivíduo, não, mas a minha emoção e tal. Eu, particularmente, irmãos, não tenho nenhuma dificuldade de aceitar qualquer narração de uma pessoa que vivenciou uma experiência pessoal. Mas experiência pessoal é pessoal, ela não pode virar doutrina generalizada para o povo cristão, para a igreja, né? Então isso é importante a gente estar tratando nesta manhã, porque a segurança que nos traz a palavra é justamente, sabemos que a palavra ela encerra justamente o cuidado de Deus para que tudo aquilo que ele providenciou na cruz possa ser realmente e de maneira
original vivenciado por aquele que tem contato com essa palavra, né? O conceito de inspiração é justamente que o Espírito Santo de Deus ele esteve dirigindo todo esse processo, né? Foram quase 1.600 anos, 40 autores em circunstâncias totalmente diferentes, né? Históricas e religiosas e tudo mais, mas prevaleceu justamente a presença do Espírito, a inspiração, o que nos dá justamente essa distinção de saber quando o indivíduo está falando do seu intelecto ou quando ele está falando diretamente do coração de Deus. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmão Janderson? Eu estava ouvindo aqui o nosso amado pastor falando, e a pergunta do nosso irmão Galvão, que diz que existe teorias. Eu posso dizer teorias porque isso não tem fundamento. Teorias é apenas uma sugestão, não é verdade? Dizendo que alguma igreja ou alguém está acima da Bíblia. Eu vou ler aqui no Salmo 138, versículo 2. O salmista disse, é o Salmo de Davi. Ele diz: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade. Escute agora. Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Então veja, o salmista está dizendo que Deus engrandeceu a palavra dele acima do seu próprio nome. Pessoal, se Deus engrandeceu a sua palavra, a Bíblia, acima do seu próprio santo nome, então a Bíblia é superior à tradição, a magistério, à interpretação privada, a pensamentos filosóficos. A Bíblia está acima de tudo, ok? Se a Bíblia estiver embaixo, ela é a base. Se ela estiver no meio, ela é o centro. Se ela estiver em cima, ela é a cabeça. Nada é igual à Bíblia Sagrada, nem superior. A Bíblia não precisa de complemento. A Bíblia não precisa de complemento. Apocalipse 22, 18, 19, Jesus advertiu que não pode acrescentar nem diminuir. Então a Bíblia, ela é suficiente. Ela não precisa de tradição, de magistério, de interpretação, como eu li aqui em 2 Pedro 1:20, não é de particular interpretação. A Bíblia interpreta a Bíblia, certo? Então a Bíblia é suficiente. O nosso irmão Galvão, ele leu 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a escritura divinamente inspirada. A teologia liberal, ela tem uma corrente que diz que a Bíblia ela é inspirada parcialmente. Mas o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada, toda. Ou seja, a Bíblia tem 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, 773.692 palavras e 3.566.480 letras. Então, toda a escritura é divinamente inspirada. Paulo usou o verbo grego teopneustos, Deus, pneustos, respirado. Então, a Bíblia, ela é inspirada. Só que tem um porém, amados. Lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 11, Paulo disse que existem coisas difíceis de explicar, é isso? E as pessoas se fazem negligentes para entender. Aquele texto que o irmão Elierquim leu, Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, quando o homem não debruça, o homem não busca ler a palavra, conhecer a palavra, aí fica arranjando subterfúgio, dizendo, não, esse texto está errado, isso foi para aquele tempo, isso aqui o apóstolo errou, não sei quem errou. Então, a Bíblia ela não tem erros, nem na gramática e nem na inspiração. O erro está na falta de conhecimento das pessoas. Por isso que Deus usou o profeta Oséias para afindar e disse, Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, se as pessoas lerem profundamente a Bíblia, elas vão ver que fonte inesgotável é a Bíblia. O erro, a falha está na nossa interpretação, no nosso entendimento. A palavra em si, ela é perfeita. Salmo 19, 7. A tua lei é perfeita e refrigera a alma. Amém. Há quem diga aí, já tem, a gente já se vê nas redes sociais, né? A igreja dizendo que a Bíblia tem que ser, precisa de correção para que se adeque ao século. Já estão falando disso aí, né? Mas, na verdade, essa é uma palavra que é infalível. A Bíblia realmente é o livro dos livros,
é infalível, já passaram tantos escritores por aí, tantos livros bonitos, né? A gente já leu. Eu, por exemplo, quando li o Código da Vinci, eu li um capítulo, voltava para casa correndo para ler o outro, mas passou o Código da Vinci. E agora? E a Bíblia não. A Bíblia, toda vez que a gente vai ler ela, a gente tem um momento. Ela é atual, né? Ela é atual e um momento. Tá aqui já. Tem aqui para ele aqui, ó. Bom para a nossa vida, né? Ela é aqui? Pastor, eu vou continuar aqui nesse versículo de Mateus, né? Errai em não conhecer as Escrituras. Quantas pessoas erram, praticam uma religião e não sabem o teor da Bíblia, o que a Bíblia fala. E permanece no erro porque meu pai, meu avô, minha avó permaneciam nessa religião, nessa doutrina, eu permaneço. Mas está errado porque você não conhece a Escritura. Conhecer as Escrituras. São ela, eu digo a Galvão sempre que é o manual do homem. É o manual. Quando você compra um carro e não vê o manual para saber, é a Bíblia, é o manual do homem. Quando você não conhece a palavra de Deus, você está à mercê das doutrinas aí, que não é aquela que é da Bíblia, é doutrina de homem, né? Por isso que nós devemos, como o irmão falou, debruçar na Bíblia e conhecer a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. E Paulo nos adverte, ele aqui, que haveria tempo que não sofreria a sã doutrina, mas teria o coceiro nos ouvidos e amontoariam para si doutores que falariam segundo seus corações. A gente está vivendo esse momento hoje, não é? Pessoas se autodenominando teólogos e pessoas mestres na área do ensino bíblico e, no entanto, distorcendo, né? Adequando a palavra de Deus às suas conveniências. Com certeza. Mas Deus não tem compromisso com a conveniência de ninguém. Deus é Deus e Ele é soberano e a sua palavra realmente é a verdade. Não tem negociação. É um princípio que a gente não pode negociar, não pode relativizar. A palavra de Deus é a verdade. Quantas vezes acontece comigo assim, às vezes à noite perco o sono e eu pego a Bíblia e vou ler a Bíblia e tem sempre uma palavra para aquele momento que eu estou de tristeza, de tal, e Deus sempre fala comigo por intermédio da Bíblia. Eu tenho essa experiência comigo. Geralmente eu gosto muito dos salmos, né? Porque o salmo é um louvor, é um alento no coração, e geralmente eu leio aquele salmo que praticamente era aquele momento que estou passando de angústia, e Deus tem sempre uma palavra para mim. Tem uma característica que na realidade é muito assim, pertinente para a gente falar a respeito. Você escuta diversos e mais variados sermões sobre um texto. Pregadores os mais diferentes, mas o Espírito Santo traz sempre uma abordagem, né, uma luz diferente sobre aquele texto, trazendo contribuição para o nosso crescimento espiritual. Outra vez um irmão falou para mim assim, que quando a ressurreição de Lázaro, aí convidaram Jesus para vir, que Lázaro estava enfermo. Eu disse, não, meu irmão, mas Jesus quis era ressuscitar Lázaro. Ele não quis sarar a ferida de Lázaro. Não, eu vou lá para ressuscitar. Eu não vou para curar ele. Eu quero ressuscitar. Interessante, né? Eu vi isso de um irmão que falando sobre isso. A vontade de Deus na vida do homem. O propósito de Deus com Lázaro era ressuscitar, não era curar. Se fosse para curar, ele tinha vindo logo para curar ele. Agora, voltando para o assunto, o Martinho Lutero, quando ele pegou esses 5 pilares da reforma, sola fide, né, que é sola fé, sola graça, né, só pela graça, sola as escrituras, só Jesus Cristo salva e só dá glória a Deus. Esses pilares aí, realmente, quando ele só for ficar inspirado mesmo, acho que o Espírito Santo tocou nesse homem, ele foi aquebrantado, saiu do meio do clero com essa ideia, e foi uma ideia, talvez ele não quisesse nem modificar a igreja em cima, ele queria só dizer, olha, a gente tá, esse caminho aqui, o caminho é esse. O caminho é só as escrituras, não tem outra base de fé, a não ser aqui a palavra de Deus. Né? A história registra um fato interessante. Quando Martinho Lutero se viu perseguido por conta da sua posição, ele apelou ao Papa, ele escreveu uma carta ao Papa, dizendo, eu sei que Vossa Santidade não tem conhecimento dos desmandos que estão acontecendo na igreja,
Aí, em resposta a isso, ele era tão inocente do ponto de vista da sua percepção, que ele não entendia que a coisa vinha da cúpula. E o Papa manda para ele a bula de excomunhão. Aí quando ele joga a bula numa fogueira lá e foge, né? E passa realmente a ter essa atitude, porque ele entendeu que não tinha mais reparo para a igreja, não havia condição de fazer uma reforma dentro da igreja. A reforma foi feita fora, porque ele teve que realmente romper com aquela estrutura. Né? Até porque teve também a contra-reforma, né? A contra-reforma, quando eles se viram diante da reforma, eles tiveram que fazer uma contra-reforma que endureceu muito mais a perseguição em torno dos fiéis, daqueles que estavam se posicionando a favor da reforma. E né? quantas pessoas, né, quantos irmãos nossos foram perseguidos, mortos, por causa dessa palavra, né? Agora mesmo, na Índia, né? Cerca de 100 igrejas, agora há pouco, a semana passada aí, foram queimadas, foram tocadas a fogo, por causa dessa palavra. Mas não vai, quem vai prevalecer é a verdade, quem prevalece sempre é a verdade. E por mais que a gente sofra, que a gente passe, porque o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, né? Aqui não tem nada bom. Algumas doutrinas por aí prega que prosperidade, que vai crescer, que vai enriquecer, mas Jesus não morreu numa escada não, foi numa cruz, né? É importante também que nós chamemos a atenção para esse momento político do nosso país, né? Onde os cristãos estão confundindo a questão da relação com Deus e o reino de Deus com coisas temporais e criando expectativa em torno de homens, né? Eu tenho identificação política com algumas lideranças que postulam aquilo que eu postulo em termos de princípios, mas isso não quer dizer que ele representa para mim o reino de Deus. O reino de Deus é representado por Cristo e pela sua palavra. Então, se está fora da palavra, para mim, não é o reino de Deus que está sendo representado. Eu vou fazer uma pergunta agora, irmão Jantes. Jesus conversando lá com Pedro, né? Pergunta se Pedro amava ele, né? Tu me amas, Pedro, né? E Jesus disse que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Que igreja era essa? Irmão, veja só. Quando Jesus, lá em Mateus 16, versículo 13, ele diz: quem diz os homens ser o filho do homem? Aí os discípulos dizem a opinião das pessoas. Uns dizem que tu é Moisés, Elias ou um dos profetas. E Jesus se dirige para os apóstolos e diz: e vós, meus discípulos, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, revelado pelo Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, que não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Aí Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A teologia romanista diz que esta pedra é o apóstolo Pedro, sobre o qual Cristo edificou a igreja sobre Pedro, e Pedro é o primeiro bispo de Roma. Agora, se você analisar o texto grego da Escritura, Jesus disse: tu és Petros, bloco pequeno, móvel, e sobre esta pedra, rocha inabalável, que sou eu, edificarei a minha igreja, do grego eclésia, povo separado. A igreja, ela não é uma organização. A igreja é o corpo de Cristo, é o corpo místico de Jesus Cristo. A partir do momento que a igreja disse: não, a igreja de Cristo é a igreja romana ou protestante, não. A igreja não é uma denominação, a igreja é interdenominacional. Ela não é uma organização, ela é um organismo. Ela é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. Então, esta é a igreja, o corpo de Cristo. Ela é constituída de judeus e gentios, de ambos os sexos, entendeu? No mundo inteiro, por isso que ela é chamada católica, quer dizer universal. Agora, católica quer dizer universal, apostólica, porque estamos baseados no fundamento dos apóstolos e profetas, Efésios 2:20, certo? Sendo Jesus Cristo a pedra angular, não Pedro. O próprio Pedro, lá em Atos 4:11, diz que Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós. Então, Pedro não é a pedra, certo? Então, esta é a igreja que começou não em Roma, ela começou em Jerusalém. Atos 1:8, recebereis o poder do Espírito Santo,
que há de vir sobre vós, serei minhas testemunhas onde? Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. A igreja começou em Jerusalém e se espalhou-se pelo mundo. Não é uma denominação. Depois vamos falar da igreja do Brasil, né? Vamos para os nossos comerciais aí. Todas as portas do mundo estiverem fechadas e você perceber que as verdades estão todas erradas, quando você não tiver no mundo nem mais um amigo, não tiver mais ninguém a seu lado que lhe dê abrigo, só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão. Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação. Só Jesus nos espera ansioso e de braços abertos. Só Jesus guiará nossos pés aos caminhos mais certos. Basta apenas você aceitar as verdades sagradas que estão todas escritas na Bíblia e são confirmadas. Só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão. Só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Você está ouvindo o programa Palavra da Verdade. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Olha, meu amigo, deixa eu te falar. Se você está precisando cuidar do seu carro, a Automecânica Joá tem serviços em geral, com destaques para troca de óleo, injeção eletrônica e lavagem para todos os tipos de veículos, além de grande variedade de peças. Automecânica Joá, na Rua do Joá, ao lado do Hiper Cordeiro.
Ligue 99808-1204 e 99627-1007. Organização João Epaminondas. Se você está precisando cuidar da sua saúde, comprar remédios com desconto, confiança, procedência e qualidade, eu recomendo a PE Farma. Lá você encontra diversos medicamentos com preços acessíveis e um atendimento diferenciado. A PE Farma fica na Avenida Santo Antônio, de frente ao Banco do Brasil. Atendimento no número 3628-0461. PE Farma. Aqui o seu dinheiro rende muito mais. Casa dos Colchões é a loja certa pra você comprar. Na Casa dos Colchões, você encontra colchões de várias marcas, móveis e espumas. Tudo em 10 vezes no seu cartão de crédito. Casa dos Colchões fica bem pertinho de você, na Rua da Matriz, número 48. E o nosso fone é o 3628-1173. Anotou? 3628-1173. Casa dos Colchões, vendendo conforto e garantindo qualidade. Móveis eletrodomésticos com qualidade. Aos domingos, a partir das 6 horas da manhã, comece o seu dia muito mais inspirado com o programa Palavra da Verdade. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. A horinha certa para vocês são 6 horas e 39 minutos. Queremos mandar um abraço especial para a dona Alexandrina, lá na Coab, que está escutando o programa Palavra da Verdade. Um abraço e obrigado pela sua audiência. Também para o nosso irmão Jean Márcio e a irmã Cristina, também ligado no programa Palavra da Verdade. Vamos para a segunda parte. E nós não somos alemães, né? Nós somos brasileiros. E como foi que essa palavra chegou aqui no Brasil? Quem primeiro trouxe ela aqui para nosso país, né? E a gente pergunta, há várias placas de igreja hoje. Ele aqui se lembra que nos 500 anos da Reforma Protestante, nós catalogamos aqui em Limoeiro 123 templos evangélicos. É muita gente, né? É muita. E há quem diga, há aqui um radialista aqui na cidade de Limoeiro, uma vez ele chegou a dizer no seu programa, na 90 e aquela Nova de Paz, ele chegou a dizer que Limoeiro tinha 40% da população já era evangélica. Eu acho muito. É isso aí. Acho que se tiver aqui é 20%, 25%. E na verdade, nós queremos, não é quantidade, nós queremos qualidade. É você ser crente e ser de verdade, ser um homem diferenciado. Quando se passa assim, diga, aquele ali é um homem de Deus. Mas aqui no Brasil, se fala muito, e se diz na história que os primeiros a chegar, a pregar aqui, foram missionários congregacionais. Mas eu pesquisando essa semana, eu vi que houve chegou primeiro aqui uma igreja chamada Igreja Fluminense. E depois ela se juntou e formou em 1913 a primeira igreja congregacional. E eu tive o prazer de conhecer em São Paulo, ali no Brás, esse templo, essa igreja em São Paulo. Mas diz que foi de Fluminense, né? Fluminense é no Rio de Janeiro, né? E aí, pastor? De fato, eu não conheço esse dado. Chega para mim de uma forma inédita, não conhecia esse dado, mas
Assim, o mais importante, Galvão, é que nós podemos identificar a ação de Deus na história. Né? Deus não está alheio à história, muito embora as pessoas pensem que ele está alheio. Mas Deus, ele é soberano, né? Ele tem a sua vontade objetiva e a sua vontade permissiva. Existe aquilo que Deus faz e aquilo que Deus consente. E muitas vezes nós não queremos compreender. Né? Não esse caos todo, mas Deus consente. Né? Quando você vê Deus na história bíblica pegar o rei Ciro e chamar Ciro meu servo, sendo ele um pagão, e utilizar a vida de Ciro para cumprir os seus propósitos. Isso mostra para a gente justamente essa soberania de Deus. Né? Não estamos, de fato, alheios a essa situação de que Deus está no comando, no controle da minha e da sua vida. E essa igreja congregacional foi os escoceses. Os batistas também têm a ver com os escoceses, né? Na subida dele dos Estados Unidos para a Escócia, né? Houve aquela proliferação de cristãos saindo de um lugar para outro porque estavam sendo muito perseguidos, né? É interessante. E os batistas, eles são antes reformistas, né? É interessante que são anteriores à reforma. De fato, irmãos, é importante a gente observar que a igreja ela tem um crescimento, uma expansão a partir da sua perseguição. A igreja persegue, quanto mais persegue, né, mais ela cresce. Por quê? Porque o homem tem essa tendência de acomodação. Lá em Atos dos Apóstolos, quando houve a descida do Espírito Santo, a Bíblia diz que deveria a igreja ser testemunha em Jerusalém, Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Só que a perspectiva da igreja naquela ocasião era da parousia, a volta iminente de Cristo. Então eles se acomodaram em torno de Jerusalém e não levaram em consideração a ordem que lhe foi dada. Aí o que foi que aconteceu quando, em Atos mesmo, você vê registrado 8:1, que se fez uma grande perseguição contra a igreja. E nessa perseguição houve a diáspora da igreja ali, primitiva, e com essa diáspora houve a expansão da mensagem do Evangelho, chegando até nós. Né? Estados Unidos, a Inglaterra teve sua perseguição em torno dos cristãos, dos anabatistas, dos batistas, que vieram formar a nova Inglaterra, que é os Estados Unidos, e de lá vieram justamente os missionários para aqui, para o Brasil, nos favorecendo. Hoje o Brasil é um celeiro de missionários. Estamos enviando missionários, inclusive, para a Europa, para os Estados Unidos, né? Temos vários missionários na África. Por quê? Porque Deus ele faz esse comando, ele faz esse domínio sobre a história humana. A segunda igreja a chegar no Brasil foi os presbiterianos. Eles chegaram em 1862. Chegaram no Brasil, os presbiterianos, não é assim, irmão Jonas? E os batistas veio chegar já em 1871. Ele chegou eu não tive o prazer de ir até uma das viagens do Café com Fé. Nós fomos até Santa Bárbara do Oeste, mas não foi lá não. Foi em um distrito, os batistas chegaram em um distrito chamado Santa Bárbara de Toledo. Foi onde houve a implantação de um casal que chegou, batista, e lá começou o trabalho batista. Depois mudou-se para Santa Bárbara do Oeste. Muitos não entendem, Galvão, mas era assim, por conta da perseguição nos grandes centros, nós não tínhamos penetração dos grandes centros. Então, os centros, a zona rural foi favorecida. Aqui nós temos o caso da igreja... Me lembra aí, Cachoeira de Salobro. Cachoeira de Salobro. É uma igreja mais antiga, formada pelo próprio Salomão Guismo, né? Pastor Nino foi... Lá a igreja de Salobro foi William Mijan. É o mesmo que fundou a igreja ali de Nazaré da Mata, que é a segunda de Pernambuco. Então, a primeira de Pernambuco foi Salomão Gisburg, na Conde da Boa Vista, em Recife, né? Que essa igreja, até dizem que o Conde Maurício Nassau, ele era batista e frequentava a igreja ali em Recife. Né? Inclusive é interessante também, trazendo à memória, a questão de Salomão Guismo, que era congregacional, e numa conversa com o missionário Taylor, eles passaram um dia inteiro conversando. No final do dia, Salomão Guismo quebrou o cachimbo, porque ele era fumante, quebrou o cachimbo e se tornou batista. Né? E foi ele que trouxe a ideia de montar o primeiro seminário, que é o nosso Seminário Batista do Norte do Brasil, aqui em Pernambuco, com o propósito de formar os missionários autóctones, que eram os missionários da própria cultura para atender o povo brasileiro. Aqui em Limoeiro tem uma escola, a Escola Salomão Gisburg, né? Foi um pedido de Armando Pacheco, quando eu era secretário de Educação e Cultura de Limoeiro, no primeiro governo de Zé Arthur.
E houve até uma reforma agora, e eu fiquei sabendo que o prefeito Orlando Jorge vai fazer uma placa bem interessante para botar ali quando for reinaugurar o colégio. Quem honra, né? É. Ô Galvão, vê bem, você vê que Jesus revela, manda Paulo, depois da igreja tá com uma grande dificuldade, Paulo chega, faz um trabalho grande, né? Se não fosse Paulo, o evangelho estava estagnado. Ele também não, né? E Deus faz a obra dele como ele quer fazer. Vamos continuar aqui. Vamos ouvir aqui uma música que marcou uma época, né? Falando da Bíblia. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o livro da jornada dos que seguem para o céu, és a carta enviada que o atalaia tem nas mãos. És o livro da jornada dos que pregam a salvação. Tu és do céu, livro santo do Senhor, livro dos livros que transformam o pecador. Livro sagrado, bem-aventurados são os que guardam as profecias deste livro do Messias que nos trouxe a salvação. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o livro muito amado para o nosso coração. És o livro que nos fala contra o vício e a corrupção. Nosso Deus falando aos homens dessa grande salvação. Tu és do céu, livro santo do Senhor, livro dos livros que transforma o pecador. Ó livro santo, só em ti pode habitar as palavras de amor que dos lábios do Senhor sairão pra em ti gravar. Fala do poder do Salvador. És o livro da esperança em que temos confiança. És a voz do Redentor. Aos domingos, a partir das 6 horas da manhã, comece o seu dia muito mais inspirado com o programa Palavra da Verdade. E
Deus não respondeu. Alguma coisa está faltando em você. Deus não se esquece de nós, nunca nos desamparou. São os pecados que afastam-nos de Deus. Quando o pecado chegar em você, clame o nome de Jesus. Ele está pronto para te socorrer, mas você precisa clamar. Quando o pecado chegar em você, clame o nome de Jesus. Ele está pronto para te socorrer, mas você precisa clamar. Às 6h50, programa Palavra da Verdade. Mandar um abraço especial para a irmã Edileuza, lá em Carpina, da Assembleia de Deus, que está na escuta do programa Palavra da Verdade. Vamos mandar também para uma jovem aqui, Maria de Fátima e Vitória também, estão ouvindo o programa Palavra da Verdade. Pastor Claudomir, o pessoal da Igreja Ágape também na escuta, Jean Márcio e Cristina, né? Jean Márcio, Cristina, todos os que fazem a Igreja Batista Memorial, também a congregação Ágape ali no Alto São Sebastião. Pastor Clodoaldo e também o presbítero Xavier, ali em Santa Cruz, certamente está ouvindo o nosso programa. Que Deus abençoe a todos. Está devendo uma chegada no Café com Fé, Xavier, né? Eu quero mandar também aqui um abraço à nossa irmã, a nossa querida irmã Ivonete, que é a esposa do nosso querido irmão Zé Pedro, né? Tá ouvindo o programa. A nossa amiga a irmã Odete da Congal, né? Também quero mandar aqui um abraço para Silvio do Pastor Salatiel, a Raul, a Sandro da nossa igreja, a nossa amiga Tatiana da Barriguda. Quem também está ligado aqui é Sandra. Essa nossa amiga Sandra, ela mora na Travessa Santa Margarida. E também quero mandar para a Letícia em Feira Nova. Essa turma está ouvindo o programa Palavra da Verdade. Amém? Binha da Borracharia também está na escuta do programa. Pastor Nilson, em Feira Nova. Vou mandar também um abraço para a irmã Nilson Moda, para a irmã Maria do Carmo. O pessoal que estava ontem na La Saleta ontem, né? Estava repleta do povo de Deus. Amém. De várias denominações. E também que está ligado também, Galvão, é o Dr. Jorge, a sua esposa, né? Jorge mandar um abraço para ele. Cristina lá em Recife, ouvindo o programa Palavra da Verdade. Jorginho, seu filho. Amém. Quero mandar também saudação para o pastor Fernandes, para o pastor Edivânio, da Igreja Apostólica Nova Betel, ali em Salobre, todos os irmãos ali. Mandar para minha mãe, que é uma ouvinte do programa, né? Assíduo do programa, Lucinete, né? Lucinete. É o pastor José Clemente ali da Batista Canaã. E que Deus abençoe todos os irmãos, irmão André, irmã Luzia, os meus irmãos que também estão na escuta, né? Meus irmãos de sangue. E a todos os ouvintes que vocês continuem ouvindo esse programa, porque aqui você aprende o evangelho genuíno. Também o pessoal de Paudalho ali aqui, que nós vamos para lá fazer um intercâmbio na Sociedade Missionária de Homem da Primeira Igreja Batista de Paudalho. Estaremos aí. Um abraço para Paulo, também o nosso presidente aqui da União Missionária de Homens da Igreja Batista da Rua da Alegria. Um abraço a todos vocês. Vamos ouvir o Deus que eu amo não habita em altares, habita. Aí, amém. Nelson Ned. O Deus que eu amo não habita em altares. O Deus que eu creio reina em todos os lugares. O Deus que adoro não está feito de gesso. Meu Deus me ama muito mais do que mereço. O Deus que eu amo não vê cor e não vê raça. Se estamos salvos hoje é por sua graça. Ele é o mesmo para o rico e para o pobre. Se eu me perder, não vou temer,
Deus me socorre. O Deus que eu amo já não está sepultado, já não está mais pregado, humilhado numa cruz. Venceu a morte, está vivo e poderoso. O seu nome é glorioso, o seu nome é Jesus. Espírito e verdade, o Deus que adoro é só amor e bondade. Cura os enfermos e perdoa os pecados, meu Deus dá paz e alívio aos desesperados. O Deus que eu amo já não está sepultado, já não está mais pregado, humilhado numa cruz. Venceu a morte, está vivo e poderoso. O seu nome é glorioso, o seu nome é Jesus. Hoje alguém falou teu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê. E filho, eu vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho em frente à solidão. Mas sou teu Deus, que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. O sorriso que havia em teu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai viver num iludido. Nenhum outro nome é dado embaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, a ser pelo nome de Jesus. Então Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. João 14,6, pegando carona com o irmão Galvão, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a porta. Vamos encerrar o programa mais uma vez, agradecendo a todos os nossos ouvintes pela sua audiência. Tenha uma excelente semana.
Deus abençoe. Vamos orar com o pastor Claudomir, encerrando mais uma edição do programa Palavra da Verdade. Próximo domingo iremos falar só da glória a Deus e só Jesus Cristo salva. Amém. Senhor, nós queremos, Pai, te agradecer por esses momentos especiais na tua presença, nos quais nós tivemos aqui, ó Deus, comprometidos com a tua palavra, com a proclamação do teu reino e também, amado Deus, refletindo sobre a tua atuação, Pai, na história humana. Tu que és o Deus soberano sobre todos nós, sobre todo o universo, sobre todo o multiverso. Tu és o Deus criador e somente a ti, ó Deus, é atribuído esse atributo de seres o criador, aquele que dá origem àquilo que não existia e que, ó Deus, muitas vezes nós equivocadamente atribuímos ao homem essa questão da criação, mas és tu que tens provido realmente a matéria-prima a partir da qual tu tens feito tudo aquilo que nós temos como criação. Então permanece, amado Deus, atuando sobre nossas vidas, que a tua palavra, amado Deus, ela possa tomar esse lugar realmente de base, de fundamentação para a nossa conduta, que possamos, amado Deus, te servir na formosura da tua santidade e possamos compartilhar com aqueles que ainda não te conhecem a tua palavra, essa palavra que liberta, essa palavra que transforma, que traz ao homem a condição, Pai, de cidadão dos céus. Permanece conosco, nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Você não gosta, Deus gosta de quem você não gosta. Na tua opinião, Deus toma o teu partido e fica do teu lado contra seu irmão. Na tua opinião, Deus joga no teu time, ele é brasileiro, é seu personal. Na tua opinião, Deus sempre assina embaixo do teu ponto de vista, dando um aval. Na tua opinião, você é preferido, Deus fecha contigo e não tem pra ninguém. Mas ainda bem, Deus é diferente, não vê como a gente. Escolhe sempre os improváveis, ele sempre aposta em gente descartada. Deus gosta de quem você não gosta. Deus gosta de quem você não gosta. Deus gosta de quem você não gosta. Mas ainda bem que Deus é diferente, não vê como a gente. Escolhe sempre os improváveis e ele sempre aposta em gente descartada. Deus gosta de quem você não gosta. Deus gosta de quem você não gosta. Deus gosta de quem você não gosta. De quem você... Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e pedimos a Deus, Ele ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. 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 Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo.
Você ouviu na Princesa do Capibaribe, programa Palavra da Verdade. O programa de todos que buscam a Deus. Palavra da Verdade. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa velha fé, vai dar tudo certo.